lâmpadas, luminárias, silicones, discos de cortes, diversos ganchos multiuso, mais de 300 modelos de molas e muito mais. Comercial Astral, na Bento 452. Siga a Comercial Astral nas redes sociais e confira as novidades. Começa agora, Sub-97, aquela resenha sobre dupla Grenal, futebol nacional e internacional e aquela corneta saudável. Lennon Haas, Camila Matos, Valério Veig e Daniel Nunes. Buenas, são 14 horas, 9 minutos, 17 graus e 5 décimos é a temperatura. Neste momento aqui em Camaquã está no ar o Sub-97 nesta sexta-feira linda, abençoada, com um belíssimo dia de sol aqui em Camaquã. E tu já pode participar do programa através do nosso WhatsApp, o 986-369700, 986-369700, ou é claro, deixando teu recadinho na nossa live em facebook.com/acústicafm ou youtube.com/acústicafm. O Sub-97 de hoje começa com oferecimento de Universidade La Salle Barra do Ribeiro. Aqui, o futuro chega antes. Sem Terraço, construindo sonhos com você. Começou o Bazar de Cristais Clipe. Aproveite! Sem Ter Tintas, colorindo a sua vida. Prime Burger, o hambúrguer com sabor Prime Grill. Lupe Motocross, a loja que veste o piloto e a moto. E Tim, imagine as possibilidades. E não te esquece, ainda dá tempo de participar da promoção que te dará um óculos solar da Havaianas. Participe da Promoshare de aniversário Ótica Ponto de Vista 30 anos. Acesse facebook.com/acústicafm, curta, comente eu quero e compartilhe a publicação. O sorteio será neste sábado no programa Esquina Democrática. Eu sou Lennon Haas, desde já é um prazer estar te fazendo companhia. À minha esquerda, Valério Veig. Muito boa tarde, Valério. Boa tarde, Leno, Camila, Daniel, ouvintes, nação gremista e colorada, que deve estar preocupada, hein? Não, olha... Tudo rimou, viu, Camila? Eu já estou imaginando ano que vem, em 2022, um Grenal numa sexta-feira, 7h30 da noite. Daniel Nunes, muito boa tarde. Cara, eu quero dizer o seguinte, uma ótima sexta-feira, céu azul, tudo certo. Aí eu pergunto, o Juliano tá com a camisa do Inter? Vai, Corinthians! O Juliano não vem, que pena. Vamos lá, pessoal, começou essa sexta-feira. Bom. Teve cara aí, né, o influencer cravando aqui, não, ele virá. Não veio! Falaram do Cavani e do Borré. Não, é bem diferente. É diferente. O Cavani. Inter é diferente. Iludiram a torcida do Grêmio. Iludiram a torcida do Grêmio com o Cavani na live de aniversário. Na live de aniversário. É a mesma coisa, vocês cravaram. Não é, não. Entre Grêmio e Inter, ele optar pelo Inter por causa do coração dele. Do Tyson. Olha a situação. O cara saiu do Inter, já veio pro Rio Grande do Sul na segunda oportunidade. O que ele fez? Veio pro rival. Ele já demonstra aí, ó, que não tem empatia nenhuma. Não, mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, o Tinga jogou pelos dois times. O Nilson também jogou pelos dois times. Tinga. Então, te lembra, Tinga? O Tinga jogou? Junto com o Ney. Tinga Ney. Camila Matos, muito boa tarde. Boa tarde, guris. Boa tarde a toda a nossa audiência. É realmente uma bela sexta-feira onde os gremistas têm um único motivo de comemoração. A não vinda do Juliano para o Internacional. Realmente é o único motivo de comemoração dos gremistas. Já pro lado do Inter, a gente tem que agradecer que ficou no 0-0 o jogo de ontem, né? E já que a gente começou o programa falando do Juliano, eu quero agora que se ferre junto com o Corinthians todo santo dia. Ô Camila, só pra complementar a informação, vocês colorados só comemoram em cima das derrotas do Grêmio. Então não adianta a gente comemorar. Não, na verdade, na verdade eu me preocupo com o meu time, eu comemoro as vitórias deles. Vocês comemoram só quando o Grêmio tá ruim. Aliás, porque o Inter não consegue vencer. Daniel, tu sabe que eu nem me preocupo se o Grêmio tá ganhando ou não. Até porque não tá. Tá bom então, tu não é clubista. Aliás, o Juliano que Inter, vai para o Corinthians que lá o mês tem 60 dias, né? Lá para receber ultimamente. Juliano, depois tu conversa comigo. Que burrada tu deu, Juliano. Mas enfim, Juliano. Depois tu conversa comigo, hein? Mas o Juliano conseguiu a façanha. Eu não lembro de nenhum outro atleta que passou pelo Inter, assim, ter conseguido essa façanha.
porque ele conseguiu ir pros 2 clubes que a torcida colorada mais odeia, que é o Grêmio e o Corinthians. Aí uma próxima vez, eu acho que se ele for pra fora, ele volta pro Flamengo. Olha, a torcida do Inter diz o seguinte: o maior traidor da história do Internacional. Como se não bastasse beijar o escudo do rival, o Juliano escolheu jogar no Corinthians, mesmo com a proposta do Inter em mãos. O último post do Juliano é uma foto dele, tá? Em capas de DVD. Mas isso daí foi feito Tá. por Relacionado torcida. ao jogador, tá? E o torcedor diz o seguinte: não desejo nada de ruim ao ser humano, Juliano. Óbvio, ninguém deseja, né? A pessoa de sã consciência não vai desejar isso a um ser humano. Mas espero que dentro de campo ele se afunde junto com o Corinthians. Aí a gente fecha junto. Inclusive, Dependendo do ser humano, né? eu falei por aqui, que o Tyson era muito amigo dele, estava junto nessa função de negociação, conversando e tal. E eles já tinham falado, né, sobre voltarem juntos pro Internacional. E ontem, horas antes de Juliano ser anunciado pelo Corinthians, o Tyson fez o seguinte tweet em seu perfil lá no Twitter. Abre aspas. Você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Caso contrário, será um miserável, ainda que seja um milionário. Fecha aspas, disse Tyson. Tyson também foi... A gente foi ver no Instagram, porque como bom fofoqueiro, né? A gente entrou no Instagram do Tyson e do Juliano. E Tyson também já não segue mais Juliano nas redes sociais, enquanto o Juliano ainda segue o Tyson. Ô, Lena, vamos ouvir essa música. Gente, eu adoro o Tyson. O Tyson é muito colorado. O Tyson é o torcedor dentro do campo. O Tyson me representa. Aliás, o Tyson, pelo visto, tá revendo suas amizades neste momento, né? Porque Tyson, isso aí. Olha, Tyson. Isso aí, Tyson. Tô Torcida contigo colorada no te ar. ama, Tyson. Ó, É isso aí. Ô, Leno Haas. Olha, é da dupla Grenal, né? Essa música, né? Não é de... Aliás, não, o Internacional vem só nos empates ultimamente. Aliás, o Internacional lembra muito o último Grêmio de Renato Portaluppi, inclusive, lembra? O empatite. O Inter não ganha mais de Mas ninguém. a empatite ainda tava deixando a gente fora da zona, né? Mas é como a gente falava Pior. ontem, né? Aqui. E Ah, mas final de semana, né? Quando me perguntaram, eu não ia dar palpite. Quando me perguntaram, o que eu respondi? Como é que é? 0-0. 0-0. Aí, ó. Eu Só lembrei, que- Oi, ó. eu Oi, lembrei ó. de ti na hora, Olha, te excomunguei olha. de tudo quanto foi coisa que veio Mas na minha a cabeça, porque situação- em alguém eu tinha que descontar, né? Eu disse, ó, 0-0 tá de bom tamanho. Dentre as circunstâncias de jogar uma Libertadores, pegar um time fora de casa no primeiro jogo, não é mau resultado. O problema foi a má atuação de novo do Internacional. Isso aí que preocupa, porque há 6 jogos não vence, há 3 jogos não marca um gol. E o senhor Diego Aguirre, né, tem 7 jogos. Ganhou a primeira, Bah, eu vou te empatou dizer, as outras 4 e perdeu as outras 2. Então, de 7 jogos, uma vitória, 4 empates, 2 derrotas. O Patrick e engoliu a vitória do 33% time Não, o ontem, Patrick, né? ele engole o adversário. É, porque tem uma fotinho ali rolando dele. Ah, ele levantando a Ah, camisa. eu vou te dizer, E a hein? Samanta? O Nossa Patrick. Senhora. E isso me indigna, inclusive, eu fiz essa pergunta pro Aguirre na coletiva ontem após o jogo. Aliás, muita gente perguntando, Lennon, por que esse teu sotaque castelhano? Não era eu, gente. A gente manda Tem pergunta. o vídeo? Nós temos o vídeo? Temos o vídeo. La pergunta? A gente. rádio acústica Eu tive que explicar algumas vezes que não, a gente envia a pergunta, eles escolhem e leem. Ó, tu não é pode ter eu. certeza que Lennon. Lenonás da Rádio Lennon Acústica, mas Haas. de Camaquã não saiu. Não, aí já era demais. Camaquã. Mas enfim, Camaquã. eu questionei ontem o Aguirre sobre a permanência do Tyson até o final do jogo. Tyson fez o Tyson, desculpa, tô com o Tyson na cabeça. Com o Patrick até o final do jogo. Patrick realmente fez os últimos 15 minutos bons, mas foi só. O resto do jogo. 15? Como tu é legal. Não, ele fez uns 15 minutos Ele fez interessantes. a partida 20. inteira, Eu contabilizei né? 5. Mas assim, de resto, ele errou tudo. Foi pior em campo. Cara, parecia o Matheus Henrique. Foi Gente, pior em campo, errava passe de 1 metro, não me ganhava chama uma atenção, bola. Me chama olha. atenção que quando a gente fala em dar chances para jogadores, né, para eles realmente mostrarem a sua eficiência, enfim, não se enquadra dando o Patrick, né? Porque as chances dele já vêm sendo recorrentes desde sempre. E ele, de certa forma, não comprometia o time e por muitas vezes ajudava, jogou muita bola no Campeonato Brasileiro do ano passado, não comprometeu durante o Gauchão, não comprometeu durante a primeira fase da Libertadores, mas aí parece que simplesmente ele começou a encomendar uns tios do Zé Delivery. E aí, não, porque, cara... Ele não gosta assim, de jogar ó, com espaço, né? Ele se perde, né? Não, ele se perde. Enfim, Impressionante. e aí Pior o que 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 é- pior que é acontece? verdade. O que que acontece? Patrick compromete hoje o time do Internacional.
E isso não é bacana. Quando tu tem um jogador que compromete o desenvolvimento da partida, não interessa se ele tá bem nos 15 últimos minutos do jogo. Então tu tira ele do banco e bota ele depois dos 20 minutos do segundo tempo, se ele não tem condições. Cara, eu ontem olhei uma arrancada do Patrick, ele parecia uma bitoneira tentando levantar. Também. Não, ele E aí? sempre... E Meu aí? Deus Ele do céu, tá jogando parecia, só no carteiraço? parecia eu que não tenho condicionamento Ele renovou físico. recém, né? A gente tem que não lembrar tenho disso, condicionamento físico nenhum. E desde que Já renovou... estamos aqui com um vídeo. Temos a Pro pergunta, Aguirre. então, pra Diego Aguirre, Tá que eu fiz ontem na coletiva, justamente sobre o Patrick, que a torcida inteira queria saber por que raios o Patrick jogou até o final da partida, então... Não, o raio é só do lado do Grêmio. então eu questionei Diego Aguirre por isso. Vamos ouvir então, Daniel. Lennon Evangelista Haas Acústica FM. Por qual motivo você optou por manter o Patrick até o final da partida, mesmo com um jogador estando claramente com um baixo desempenho em campo? Patrick, para mí, en los últimos minutos de juego, los últimos 20 minutos, fue el mejor, uno de nuestros mejores jugadores, muy desequilibrante. Entonces, yo no concordo con esa opinión. Acho que Patrick, no final de juego, jugó muy bien y ayudó mucho al time. Él es un jugador importante por su experiencia, por su trabajo. Entonces, para mí, fue un buen juego. E isto me preocupa bastante. Diego Aguirre não ter percebido que o Patrick não foi bem no jogo. Ele justificou inicialmente pelo desempenho do Patrick no final da partida, ele disse. Só que assim, o Aguirre tem uma bola de cristal que a gente não sabe, que ele previa que o Patrick... É tipo o Valério. Que ele previa que o Patrick iria evoluir nos últimos 15 minutos, por isso deixou o jogador. Tu vê que a do Valério não funciona, a do Aguirre pelo jeito também não. Me preocupa muito. Mas que sacanagem com o Valério. Se o Aguirre realmente pensa assim, não vê que o Patrick está devendo... Eu acho que não, Lennon. Eu acho que ele vê, mas de certa forma, tu falar numa coletiva de imprensa onde o teu time não desempenhou um bom jogo, é complicado tu simplesmente apontar o dedo e jogar nas costas de um jogador. Não, mas poderia dar uma outra justificativa. Dizer que ele foi um dos melhores é complicado, né? Ele quis dizer que foi um dos melhores nos últimos 15 minutos. Sabe o que tá me parecendo, Camila? De verdade, eu torço pra estar errado, que Diego Aguirre já está nas mãos da panelinha do Internacional. Não. Daqui a pouco... O Patrick joga todos os jogos, mesmo estando bem. Contra a Chapecoense, que o Internacional venceu, o Patrick acabou o jogo como lateral pra não sair da partida. Tem dois jogadores que me preocupam bastante em relação a isso, e não tem porque a gente não citar os nomes, que é o Patrick e o Edenilson, tá? Eles parecem ser os intocáveis do Internacional. Anos. E de certa forma, isso obviamente preocupa a torcida a partir do momento que tu tem outras opções no banco que podem entrar melhor do que esses dois jogadores na partida. O Edenilson ontem não comprometeu, não tô falando dele em questão, mas sim do Patrick. Realmente fiquei sem entender a insistência de deixar o jogador até os últimos momentos. Claro que ele deu ele entrou em campo nos últimos 15 minutos ali, digamos assim, porque no resto, gente, a bola deu nele. Literalmente, a bola deu, Só que ele o que apanhou preocupa, pra bola. Eu falei sobre a atuação, né, do Inter, de novo, baixo desempenho, sem fazer gols, empate em 0-0, terceiro jogo. Tem um detalhe que o treinador fala. Pra mim, Patrick, nos últimos 20 minutos, foi um dos melhores jogadores. Desequilibra muito. Acho que foi muito bem no final e ajudou muito. Ele é um jogador experiente pelo seu trabalho e fez um bom jogo. Elogiou o Diego Aguirre. O Patrick no jogo, uma falta recebida, 36 passes certos, 17 passes errados. E o treinador, Lennon e Camila, destacou também depois, né, que ele pode ser um dos poupados pro jogo contra o Juventude. O Internacional deve ir de time misto contra o Juventude. Exatamente. Tá ganhando bastante, né, pra ir de time misto. Aliás, eu tenho aqui, ó, Patrick, 2 cruzamentos, 2 lançamentos e 6 dribles. Perdeu 14, aliás, errou 2 cruzamentos, errou 2 lançamentos, errou 6 dribles. Aqui constou pra mim 19 passes, aí tem 17. Além disso, perdeu 14 duelos dos 25 que tentou e entregou a posse de bola ao adversário 36 vezes somente ontem. Tá, mas também o Internacional perdeu gols, né? Além da baixa qualidade do Patrick. Mas se era pra alguém vencer ontem, era o Olímpia. Exatamente. Daniel estreia na Libertadores da América dele, melhor em campo, foi muito bem, foi o destaque. O Daniel, na temporada 2021, contando Brasileiro e Libertadores, tem 10 jogos
9 gols sofridos, mas 36 defesas. De 45 bolas que foram a gol, ele defendeu, então 36, é um número alto. 3 jogos sem sofrer gol e nota no SofaScore, que é o aplicativo de scout, 7.17. É o terceiro melhor goleiro do Rio Grande do Sul, só perde pro Breno e o Gabriel Chapecó. Não, mas assim, ó, Olha, não é o que o saldo de gol de ambos os times está mostrando nesse momento. O que importa é a minha informação. De verdade, eu não vejo motivo por qual comemorar que o goleiro tenha sido o melhor em campo. Quando o goleiro é escolhido melhor em campo, é sinal que ele precisou ser chamado, ser efetivado, enfim, trabalhou muito durante a partida. Carregar o time nas costas. Exatamente. E a gente sabe o porquê. O Inter parou de jogar mais ou menos aos 30 e poucos minutos do primeiro tempo, onde começou a tomar pressão de um time completamente inferior a ele e só parou de tomar pressão quando acabou o jogo. E isso é inacreditável de um time como Internacional. Sobre o Daniel, né? Teve uma defesaça no meio do gol. Olha, aquela dali era caixa. Aquela dali ele salvou. As outras até foram mais assim, fraca, ele conseguiu pegar. Agora, aquela queima-roupa no meio do gol ali, olha. Outra coisa, o Valério, Lennon, Daniel e a audiência que me preocupa é a declaração que o Daniel deu no fim do jogo, dizendo que eles tinham ido para ganhar, tá? Um time que vai para ganhar não volta pro segundo tempo retrancado. Não volta pro segundo tempo com a atitude de quem tava gostando de empatar de 0-0, tá? E não faz nada pra mudar isso. Mas tu te recorda na segunda-feira, quando aqui eu estava e disse pra vocês, o Internacional empatou o Grenal porque ele foi pra empatar. Se ele fosse pra vencer, ele tinha ganho. Exatamente. Aguirre foi mais uma vez cagão ontem. Então, não tem outro tempo pra usar. Não, e foi. Pode, agora. Foi. Agora, o que preocupa também é certo. Pra não perder, tanto no Grêmio quanto no Internacional, são jogadores de baixo rendimento continuar no time. Exatamente. Quer dizer, se preocupa não só no Inter, no Grêmio também. O que tá acontecendo? Assim, ó, o Internacional tem agora contra o Juventude a partida do domingo, tá? 8h30 da noite, no Beira-Rio, onde não vence, 8 jogos. Precisa entrar aí num ritmo também de pontuar no Brasileirão, para não ficar aí muito próximo à zona de rebaixamento. E precisa também, daqui a pouco, do autoestima para poder pegar o Olímpia aqui no Beira-Rio e também passar, porque o Inter só vencendo vai passar de fase. Empate não serve. O que adianta aí, hoje, e o que eu questiono sempre aí dos times, poupar os jogadores. Tu não tá bem no Brasileirão pra poupar jogador, cara. Exatamente. Não tá bem. Daqui a pouco pode ele mesclar o time, ou botar até os reservas, e eles venceram o Juventude. Claro que pode. Agora, a importância de uma vitória fora de casa, né? O que não veio ontem. Podiam estar de banho-maria, bem tranquilo. E aí a gente tá vendo aquela folga depois do Grenal, né? Ajudou no quê pro desempenho contra o Olímpia? Agora tu entende o que eu falo com enganar a torcida? Era nisso que eu tava dizendo ontem, quando eu falava em enganar a torcida. Hoje a gente ia estar podendo até falar, olha, o Inter realmente não convenceu com o futebol que jogou, mas agora tá um pouco mais tranquilo. A gente vem para um próximo jogo contra o Olímpia, ou então pro jogo contra o Juventude um pouco mais motivado. Não tem. Eles jogaram todas as chances por água abaixo. Aliás, eu tenho aqui números comparativos do Internacional de Miguel Ángel Ramírez contra o Olímpia lá, que venceu, e o Internacional de Diego Aguirre agora. Vamos então aos números. O Inter de Ramírez, quando venceu por 1-0 lá no Paraguai, teve 68,2% de posse de bola. Agora, 59,8%. Trocou 496 passes, com 93,6% de acerto. Ontem, 323 passes, com 86% de acerto. E foram com Ramírez, 16 finalizações a favor, 7 em direção ao gol. Ontem, com Aguirre, 8 finalizações, ou seja, metade do que tinha com Ramírez. Números com o Cudê também. E apenas que não pegou o Cudê, não pegou o Olímpia, né? Não pegou o Olímpia. E apenas 3 em direção ao gol. Ou seja, o pessoal que reclamava do Ramírez, o time do Ramírez criava muito mais do que o time do Aguirre até o momento. E aí? Qual foi a posse de bola do Inter ontem? 59,8%. Com o Ramírez, quase 70%. 68,2%. Lembrando que o time do Ramírez ainda pegou um Olímpia que estava na ponta dos cascos. Ontem era o Olímpia que passou, acho, mais de um dia sem jogar futebol. 45 dias sem jogar futebol. Eu ontem ainda disse pra vocês, cara, como vocês não vão ganhar dos caras se os caras, a última partida foi dia 30 de maio. Então, é preocupante a situação. Se bem que se tu pegar, Camilo, Leno e Daniel, o Juventude não vem também lá as maravilhas.
tem ali O futebol gaúcho agoniza. em ele tem o 2021. Matheus também ali, né, que faz a diferença, mas assim, ó, não tá o bicho não pra vir aqui. Só que hoje, assim como ontem a gente estava falando, o Grêmio contra o Fluminense, qual é a expectativa do torcedor? É uma vitória, é sair da lanterna, mas tem o adversário que tá sabendo o que o Grêmio tá passando. Vocês acham que o Juventude não tá vendo os jogos do Internacional, não viu o Grenal, não viu o de ontem? O treinador do Juventude, ele vai ser muito estrategista. O Juventude vai jogar no quê? No contra-ataque. Esse que é o detalhe. Exatamente. Bom, Lennon Haas, agora são 2h29. Nós vamos para a Loop Motocross, que completou 1 ano de funcionamento em Camaquã e região, que a empresa ampliou seu espaço e a qualidade de equipamentos. E quem vai conversar conosco trazendo novidades é o Adílio Rato Júnior. Boa tarde. Bora! Já entregou, já de vez. Tudo bem, gurizada? Tudo bem, Rato? Ele está ao vivo. Sei que eu já tô aqui, ó. Já tô com o vestido de loop, né? Eu tô A gente vê. vendo que o Lennon tá tirando também uma foto. Uma né? selfie? Essa vai pra prosperidade, né? Pessoal, eu tô aqui na Loop Motos. Cara, deixa eu entrar aqui, tá? Deixa eu entrar aqui que a loja tá super legal. Um ambiente muito legal, tá? Completando 1 ano do dia de hoje. Loop Motocross vestindo você e sua família. Vou adentrar aqui na loja. Nós tivemos hoje pela manhã aqui conversando, né, com o Pedrinho. O Pedrinho tá aqui, faceiro, feliz que chegou a moto dele. Pedrinho, boa tarde. Conta pra gente aí 1 ano de loja, hein, cara? Como é que foi essa liga que tu teve? Pelo seguinte, são muitas pessoas que praticam o motocross aqui em Camaquã e região, e não tinha uma loja específica dessa modalidade, né? Conta pra gente como é que foi essa sacada que tu teve aí. Fala, Rato, beleza? Boa tarde a todo mundo aí que tá ouvindo. Cara, foi mais porque a gente começou a praticar o esporte, né? E daí a gente procurava fora, Porto Alegre, Pelotas, nas grandes cidades aí da volta, e não tinha nenhuma loja especializada no off-road, né? Daí com isso a gente pensou, tá na hora de nós atender essa região centro-sul, né? Que Camaquã é um polo para nós aqui, né? É Nova Feliciano, Chuvisco, Cristal, Arambaré, a Sentinela. Então, visando esse nicho de negócio, nós abrimos a Loop Motocross, né? Quantas pessoas mais ou menos praticam motocross aqui na região? Eu não sei especificar exatamente, assim, mas é bastante gente. Pois é, o pessoal para comprar material para esse tipo de, vamos dizer assim, de esporte, ou comprava em Porto Alegre ou tinha que entrar pela internet para fazer as suas compras, né? E hoje nós temos uma loja muito ampla, muito moderna. Chega junto comigo aqui, Pedrinho. Capacetes. Eu quero saber quais são as marcas que tu tem aqui disponíveis para o pessoal. A gente trabalha com Alpinestars, a gente trabalha com Helt, a gente trabalha com a SW, a gente trabalha com Rock Solid, Fox, toda na linha assim de colete, capacete, bota, guidon, calças, luvas, mochilas, outro tipo de joelheira, cotoveleira, meião. O que precisar para o piloto, a gente veste ele completo, né? Desde bermudinha para usar por baixo com a proteção, né? Tudinho. Esse esporte ele tem que ser praticado 100% com os apetrechos aí adequados, né? A moto nada mais é do que um veículo automotor, né? Se tu não te proteger, ela vai te machucar, né? Faz parte, né? A proteção é indispensável, né? Pedrinho, 1 ano hoje, tá? Sei que tu tá esperando o pessoal dar uma chegada aqui para conferir. Vi que chegou a tua moto ali, nós até vamos encerrar depois ali com a tua moto. Mas o seguinte, onde é que o pessoal encontra a Loop Motocross? Cara, a gente está localizado na Marechal Floriano, 1443, aqui no centro, do lado da Loop Uniformes, né? E pelo WhatsApp aí, 51998211123. Siga nas redes sociais também, né? Loop Motocross, no Face e no Insta. E quem precisar... Para esse 1 ano de loja, tem desconto? Tem desconto progressivo, 1 compra, 2 compras, 3 compras, né? Desconto 10, 20, 30%. Fora as promoções que a gente tem aí, a gente está com preços imbatíveis na linha plástica, na linha de acessório para moto, pedaleira, manete, guia de corrente, manopla, todos os tipos de lançamento. Tudo que tu vê de lançamento a gente encontra hoje aqui na Loop Motocross em Camaquã. Show de bola! Olha aqui, ó, vou mostrar mais um pouquinho para vocês. Uma loja moderna. As marcas mais conceituadas do momento você encontra aqui. Repete mais uma vez o endereço de telefone.
Marechal Floriano, 1443, 51998211123. Show de bola, parabéns, Pedrinho. Valeu, Pessoal, Rato, valeu, tá esperando o pessoal até que horas? Até às 18h30. De amanhã? Amanhã, das 8h30 ao meio-dia. Show de bola. Parabéns, Lupe Motocross. Valeu, Rato. Show de bola, baita loja e o pessoal tá esperando, tá? Pessoal do Sub-97, um grande abraço. Muito obrigado aí pela oportunidade, tamo junto. E eu já vou sair fardadinho daqui. Um abração, tudo de bom. Muito bem, este então, Adílio Rato Júnior aqui, fazendo sua estreia no Sub-97 aqui com a gente na tarde desta sexta-feira. Sextou! Você está acompanhando o Sub-97 aqui na Acústica FM, que tem oferecimento para lá de especial da Universidade La Salle. Encare o mercado de trabalho de frente cursando a Universidade La Salle. Graduação a partir de R$ 129. Inscreva-se unilasalle.edu.br/vestibular e saia na frente. A Lupe Motocross trabalha com marcas mundialmente conceituadas, como a Alpinistar, a SW e Biker. Siga a Lupe Motocross nas redes sociais. Na compra do Prime Burger por R$ 13,90, o refri é liberado no Deezer Go grátis. Nacional e internacional, além daquela corneta saudável.